fazem a Faculdade Luciano Feijão, na pessoa do professor Luciano Feijão. Quero saudá-los, todos aqui presentes. Alunos, nosso motivo maior de estarmos aqui hoje, convidados, professores, coordenadores, porque esse evento é feito para vocês. E a Faculdade Luciano Feijão, ela tem em sua missão disseminar o ensino, a pesquisa e a extensão, para que nós possamos fazer com que os nossos alunos tenham conhecimento nessas palestras, nesses eventos, nós podermos trazer aqui grandes nomes como Ciro, outros nomes que virão no segundo semestre, para a gente poder debater, criar e podermos fazer com que vocês... Está complicado hoje. Com que vocês se desenvolvam, evoluam. E o nosso palestrante aqui dispensa comentários. Ciro Gomes, um dos maiores nomes da política do Brasil, brilhante, pode ser o maior. Brilhante. Teve agora, recentemente, no pleito presidencial, nos deixou com um gostinho de quero mais, né? Porque poderia, sim, hoje estar nos representando muito bem, com essas políticas que hoje o Brasil não tem, e as propostas do Ciro eram excelentes para a nossa nação. Queria também agradecer a presença do nosso ilustre prefeito, Ivo Gomes, parceiro da Faculdade Luciano Feijão, ele que vem desenvolvendo um trabalho brilhante à frente do município de Sobral, avançando em todas as áreas sociais, econômicas, de educação e fazendo inúmeros equipamentos para que a população possa usufruir. Então, sem mais delongas, eu queria chamar o palestrante de hoje, esse grande homem que é formado em Direito também, conhece economia como ninguém, para a gente poder beber um pouco da água da sabedoria dele. Muito obrigado, Ciro, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido amigo Lúcio Feijão, que eu conheci neném, rigorosamente, lembro quando nasceu, e tenho muito orgulho de vê-lo crescendo e virar líder, não é, já pelo menos numa função de grande responsabilidade, numa instituição extraordinariamente meritocrática, da qual tenho muito orgulho, porque criação de um mestre meu inesquecível, meu professor, chanceler Luciano Feijão. Eu fui aluno dele, não é porque ele é velho, não, é porque ele muito novinho já era professor, rigoroso, né? E se eu algum domínio tenho, da matemática, que é a abertura para o raciocínio cartesiano, é ao chanceler Luciano Feijão que eu devo isso. Meus parabéns, professor, pela obra extraordinária. Eu quero cumprimentar o meu queridíssimo irmão, caçula, orgulho, nosso prefeito Ivo Gomes. Quero cumprimentar outro orgulho cearense de Sobral, que já foi ministro, já foi secretário de Estado e agora vai nos ajudar a derrotar as injustiças, da reforma da Previdência, o deputado federal Leônidas Cristino, dona Esther, dona Lili. Aí eu acho que eu devo fazer assim, e demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, que a gente arremata tudo, não sem antes cumprimentar, deixa eu botar os óculos aqui, porque o nome é em alemão, cumprimentar o seu cônsul honorário, Wolfgang Kaiser. Muito bem-vindo a Sobral, a nossa terra. Eu sou daqui de Sobral. Sim, então, eu sou daqui e esse é o meu orgulho. Meu orgulho é ser de Sobral e vivo me exibindo por aí afora como sobralense. Lúcio, quanto tempo a gente bota o povo para cansar? Pode ser. Depois tem pergunta? Bom, combinado. Então você pode ficar tranquilo, eu vou bancar o professor aqui, rodar e tal.
Veja bem, estão me pedindo para falar sobre uma coisa impossível para um não profeta, que é o futuro, né? Eu posso, entretanto, repartir consigo uma compreensão histórica do momento brasileiro, uma compreensão contemporânea de como é que as coisas do Brasil estão sendo tratadas, e daí nós tiraremos juntos algumas pistas, não é, para entendermos as ameaças e, quem sabe, as oportunidades que o nosso extraordinário país tem, mas que não está usufruindo, porque nós estamos em processo grave de retrocesso no nosso padrão civilizatório e nosso estágio de desenvolvimento. Para entender o Brasil, nós precisamos compreender quais são as premissas, o que é que explica o desenvolvimento daqueles países que o alcançaram de forma sustentada na história e na geografia contemporânea. Então, eu passei um período no estrangeiro estudando e, basicamente, eu queria me perguntar, será que existe alguma explicação, alguma premissa, algum traço comum entre os países que conseguem ter êxito civilizatório, desenvolvimento sustentado, a turma chama de primeiro mundo, não é? Eu não gosto muito dessa expressão, e a falta dessas premissas, o que é que explicaria o fracasso de outras tantas nações, ao mesmo tempo, muitas vezes com geografias semelhantes, como é o caso da geografia brasileira, tropical, como é a Austrália e a sofrida Nova Zelândia pelo episódio de hoje, de ontem, não é, que também vai a nossa solidariedade humana, que a humanidade está meio doente, ou fração dela está meio doente. E eu quero crer, para discutir, que sim, que para sustentar o desenvolvimento e a civilização de sucesso, é preciso que por detrás da miríade, da babel de línguas, das mais diferentes histórias, alguém teve guerra, alguém não teve guerra, alguém teve, enfim, historicamente uma aposta em educação, alguém é mais recente essa aposta em educação. Então, o que é que está por trás das milhões de línguas, de dialetos que repartem a humanidade? Eu acho que há 3 fatores que explicam o sucesso daqueles países que o têm, e são 3 fatores onde o nosso país claudica. O Brasil padece da ausência desses 3 fatores, com maior ou menor intensidade em cada um deles. Primeiro fator, volto a dizer, não interessa a institucionalidade, a retórica, cada país tem seu desenho, cada país tem sua manha, cada país tem sua cultura, mas é invariável que todos os países que historicamente sustentaram o desenvolvimento, ou que hoje estão afrontando a atenção da humanidade com a explosão de desenvolvimento, o episódio chinês é o mais eloquente, por detrás disso há 3 fatores. Primeiro fator, parece uma coisa meio tecnocrática, mas se a gente traduzir as palavras do economês para a nossa vivência particular, para a nossa inteligência racional, para a nossa observação empírica da vida da gente mesmo, fica fácil de entender. Primeira coluna, mestre a explicar o desenvolvimento de quem o tem, e faltando esta coluna, começa a se entender por que não se desenvolve um país. Alto nível de poupança doméstica. Ou seja, isso é como os economistas chamam, ou podem chamar de formação bruta de capital. Como nós não estamos obrigados ao jargão do economês, vamos ao prático. Quanto é que o país produz, quanto é que ele consome por ano e o que é que sobra? Essa sobrinha aí, ou menor, ou maior, ou média, é o que sobra para financiar o investimento, a formação bruta de capital. Todos os países que sustentam o desenvolvimento têm uma tradição de alto nível de poupança doméstica, ou seja, quem financia desenvolvimento é o capital que se produz em casa. Ou seja, é completamente vã e mentirosa e dominante na retórica oficial que ganha o Brasil ao longo dos últimos 20 anos, que se nós nos comportarmos como bons moços internacionais, aderirmos com casca e tudo a ideários que não consultam nossas peculiaridades econômicas, fisiográficas, humanas, para copiarmos manuais estrangeiros como o de Chicago
ou como sabe lá de onde se queira falar, os estrangeiros nos salvarão da nossa incapacidade de fazer capital em casa. Nunca houve isso na história da humanidade. Nunca houve nenhum país do mundo que se sustentou desenvolvimento baseado no capital dos outros. Isso não quer dizer que nós devemos espancar o capital dos outros, não. Mas o capital estrangeiro funciona, com todo respeito a algum gerente de banco aqui presente, igualzinho o gerente de banco. A finança internacional funciona igualzinho, não adianta o economês. É assim, se eu tenho um saldo médio na minha conta altíssimo, o gerente do banco lembra o aniversário da minha mulher, manda uma cesta de Natal para mim, né, na véspera do Natal. Se eu estou com um cheque especial furado, precisando de uma rolagemzinha ali, ligo para o gerente, eu procuro, está ocupado em reunião, não pode me receber. É exatamente a mesma coisa da finança internacional. O capital externo é tanto mais bem-vindo e mais barato, e de mais longo prazo e mais qualificado, quanto menos a gente precisar dele, porque temos o nosso próprio capital formado. Segunda premissa do êxito civilizatório: pouco importa a retórica, pouco importa como se desenham as instituições políticas. Não deveria dizer isso ante jovens, mas pouco importa, inclusive, se o ambiente é democrático ou autoritário. É invariável a premissa de que só tem sucesso civilizatório aquela nação que consegue uma equação boa, equilibrada, entre um Estado poderoso, um setor público forte, musculoso, não é gorduroso, uma iniciativa privada forte, né? Portanto, a iniciativa privada forte é uma premissa do êxito civilizatório, e uma universidade comprometida em produzir as respostas tecnológicas para o desafio do desenvolvimento pretendido. Isto é invariável. Volto a dizer, pode ser em ambiente autoritário. A China tem um ambiente autoritário. A China, até essa altura do século XXI, tem um partido único. Se afirma um regime comunista. Mas quando você sai por trás da retórica e vai estudar o experimento chinês, como eu já fui algumas vezes, a convite deles, ou a fazer palestra na Universidade de Pequim, você vê claramente que uma coisa é a conversa, uma coisa é o desenho, uma coisa é, vamos dizer, o cartão de visitas para o exterior e até para as comunidades locais. Outra coisa é o fato real. O fato real é que a China é um Estado poderoso que criou uma burguesia nacional de iniciativa privada poderosa e convergente com a estratégia do Estado, e uma universidade muito agressivamente ocupada em produzir respostas práticas, contundentes para o desafio do desenvolvimento que a China planejou para si. Assim é a América. Alguém imaginar que a América vive no laissez-faire, isso aí é a engabelação, é o cartão de visita dos Estados Unidos. Então, para eles, o Estado não deve se meter na economia, na retórica deles, quem faz isso é a iniciativa privada sozinha, e quando você vai estudar, como eu fui, passei um período grande lá, você vê que é tudo o oposto. E se faltava alguma evidência, nós vamos encontrar na resposta que os norte-americanos deram à gravíssima crise de 2008. Eles, professor, criaram até uma palavra nova. Eles estatizaram a Ford, a indústria automobilística, e chamaram de pré-privatização da Ford. Olha, então a Ford quebrou, eles foram lá estatizar a Ford, e para não dar o braço a torcer de que estão fazendo ferramenta de socialismo, de Estado, chamaram essa intervenção de pré-privatização. E, de fato, depois de saneado, tirado os prejuízos, arrumado a casa, eles venderam a Ford de volta para a iniciativa privada. Mas não existiria a potência norte-americana, que é basicamente uma potência tecnológica, militar, que se afirma, enfim, na corrida aeroespacial, com grande pioneirismo, pôs o homem na Lua, se você não entender a presença do Estado americano pela compra governamental, financiando o maior aparato de defesa do planeta Terra, financiando todos os novos materiais, os supercondutores, as tecnologias de comunicação, de microchip, de microeletrônica, a pretexto da corrida espacial. A tarefa agora é botar o homem em Marte. Não interessa propriamente para eles botar um homem em Marte, interessa dominar todas as tecnologias que são necessárias, imagina a sofisticação disso,
para botar um homem em Marte e fazer dessa terceira revolução industrial o fator de prevalência norte-americano para o resto do século XXI. E eu não duvido que eles vão ganhar essa parada. E assim, qualquer país que você encontrar, você vai ver ali coordenado, o governo poderoso, uma iniciativa privada poderosa e uma universidade estimulada a produzir as respostas técnico-científicas. Isso pode ser de humanidades também, por exemplo, hoje em dia, a questão das humanidades está tomando um gravame central. Em tempos de guerra híbrida, soft power, em tempos de fake news, em tempos de informação absolutamente democratizada e, ao mesmo tempo, absolutamente precarizada, as humanidades voltarão a ter uma relevância absolutamente central para equipar as sociedades para ainda ver se é possível ter democracia. Olha de onde nós estamos falando. A população inglesa, em todos os institutos de pesquisa, e obviamente era o inteligente, era por ampla maioria contra a saída da Inglaterra da Europa. É um contrassenso. É um problema que eles não sabem como resolver a saída da Inglaterra da Europa, o chamado Brexit. E vem o plebiscito, todas as pesquisas diziam uma coisa, e lá se vê no plebiscito uma vitória da saída, uma vitória dos que eram a favor, e está lá agora a Inglaterra, ainda sem saber nem como redesenhar sua fronteira com a Irlanda. Portanto, este fator, não é, da coordenação estratégica é o segundo. E o terceiro tem a ver com o ambiente em que nós estamos, por isso um homem como Luciano Feijão merece uma medalha em vida, né, e todo o reconhecimento. Só prospera a civilização que aposta em gente, que aposta na qualificação das pessoas. Isto é uma coisa que pode ser milenar. Por exemplo, a primeira universidade inglesa data do século XII, mas pode ser apenas 3 décadas. A Coreia do Sul, há 3 décadas atrás, não sabia montar um carro. O Brasil já produzia 600 mil veículos. E a Coreia do Sul não sabia montar um carro. O Brasil se aventurava em alguma eletroeletrônica. Tem uma música do Raul Seixas, é o novo, né? Meu Garrara Gradiente era um sistema de som brasileiro. Era um eletroeletrônico brasileiro. A Coreia do Sul não fazia absolutamente nada de eletroeletrônico. Hoje, o Brasil não faz nenhum carro, porque 80% do valor do carro que nós vemos estacionado aqui fora vem do estrangeiro. O que importa do carro, toda a mecatrônica, o sistema de transmissão automática, direção hidráulica, toda a informática embarcada, o que é o valor de 80% de um carro, vem do estrangeiro. Quando no Brasil nós já fomos 80% capazes de produzir um carro. Aqui, faltava 20%, que eram os motores, mas chegamos a nos aventurar na FNM. Né? Aí é o professor e eu que lembramos mais ninguém, né? Porque todo mundo muito jovem. FNM, Fábrica Nacional de Motores, que o Getúlio Vargas criou. Hoje nós não temos mais capacidade. Então, o investimento em gente é outra premissa. E aí, repare bem, isto explica o êxito deles. E como vão as coisas no Brasil nesses 3 aspectos? Mal. E aqui está a pista, talvez da grande premissa, do grande modelo de desenvolvimento nacional, desenvolvimentista, que nós precisamos tentar construir para o Brasil. Por quê? Porque o nível de poupança de um país não é consequência fatalista do acaso, como a mitologia neoliberal quer nos ensinar. O arranjo institucional que a política, danada da política, esculhambada política, mas só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E depende de variáveis muito práticas que nós podemos comentar hoje aqui. Primeiro, o sistema previdenciário. Por quê? Porque o maior estoque de poupança vinculado ao financiamento do desenvolvimento da humanidade moderna são os fundos de pensão dos trabalhadores. Não são mais os capitalistas do passado, o Rockefeller, o Henry Ford, os barões do petróleo dos Estados Unidos. Hoje, o maior estoque de capital vinculado ao desenvolvimento, ao financiamento do desenvolvimento, pertence ao conjunto das classes trabalhadoras
pelos fundos de pensão, pela forma como que se organiza a poupança previdenciária. Depende o nível de formação bruta de capital da forma como que se desenha o sistema tributário do país. O Brasil tem o sistema tributário mais regressivo do mundo moderno. Regressivo quer dizer o seguinte: no Brasil, quem pode menos, paga mais, e quem pode muito mais, paga menos ou não paga nada. Assim como eu estou dizendo, um assalariado de até 2 salários mínimos, a carga tributária sobre ele é de 42%. Um barão bilionário no Brasil, que tem 5 pessoas, que tem fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais, não existe nada igual no mundo, pois esse barão de cima paga uma carga tributária de 4%. O pobre 42%, o rico 4%. Nós optamos por tributar o consumo, que é a forma mais regressiva, e deixamos sem tributar a retenção especulativa, por exemplo, de ganho de capital. Só o Brasil e a Letônia, um minúsculo país do leste europeu, não cobra tributo sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Letônia, que não parece ser, neste assunto, uma boa companhia, né, para um país com as características do Brasil. Resultado prático: a formação bruta de capital da China, ou seja, a poupança doméstica da China, corresponde a 45% do que a China produz por ano. Traduzindo em miúdo, com perdão aqui dos economistas mais ilustrados, a China produz 100, come 55 e guarda 45 para investir no ano que vem. A velha Europa, onde não há mais o que fazer em matéria de infraestrutura, está tudo feito, onde ganhar produtividade é quase uma tarefa impossível, que não é para o Brasil, porque são muito sofisticados, já sob o padrão tecnológico, estou falando do miolo ali, Alemanha, Itália, Inglaterra, etc. Pois bem, ali ainda a poupança local é de 32%, 35%. No Brasil, nesse momento, nós estamos caindo de 14%. E a conta dos juros que o Brasil está obrigado a pagar para os banqueiros leva 12% do PIB. Ou seja, nós temos 14 de poupança, mas temos que pagar para o banco 12. Então não tem dinheiro para financiar o investimento do país. E a única saída é uma grande reforma da estrutura do Estado brasileiro para que ele se empodere e consiga criar uma cultura de poupança, de austeridade, de investimento, em lugar de uma cultura de ciclos de consumo que logo se sequenciam com quebradeira, como nós estamos assistindo. Quando o Fernando Henrique lança o real era uma espécie de imposto inflacionário, esse dinheiro para de ser tirado do povo, o povão melhora a condição, vai todo mundo para o consumo amanhã, o Brasil não está cuidando da sua estrutura produtiva, passa a importar grandes quantidades de tudo, e enquanto dura esse dinheirinho, todo mundo fica feliz e tende a gratificar o governante do dia. Lá vai o Fernando Henrique para a reeleição. Mas como não tem almoço de graça, tomou posse no segundo mandato, quebrou o Brasil, e o real sofreu uma desvalorização em que, se a posse do Lula fosse hoje, a taxa de câmbio estaria em R$ 9,20. Taxa de câmbio é a proporção, como todo mundo sabe, entre a nossa moeda e o dólar. Pois bem, isso é importante a gente recuperar, não é porque é uma tecnicalidade, não é porque modernamente, com a integração das economias, todos os preços da nossa vida normal, cotidiana, pouco importa se você quer ir para Miami ou não, onde é mais claro, você vai contar a passagem no câmbio, mas tudo é vinculado ao dólar. E eu brinco sempre, alguns companheiros que acompanham a minha militância sabem, que a gente não compra dólar, mas come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para fazer os pães que a gente come. Tem que importar do estrangeiro. Tudo que a gente importa do estrangeiro tem que pagar com dólar. Então, se eu importo trigo em dólar, se o dólar aumentar de preço, o trigo aumenta de preço, o pão aumenta de preço. E eu, que não sou nenhum economista, estou apenas indo na padaria Princesa do Norte, ainda existe, ou na padaria Coelho, né? Que eram as boas, da Piraí também ainda tem, para não deixar ninguém fora, né? Fazendo comercial aqui das padarias. Então, o preço do pão vai subir. Então, eu não compro dólar, mas eu ando de ônibus. O principal insumo da passagem de ônibus é o diesel. E essa gente dolarizou o diesel. De maneira que, se a taxa de câmbio sobe, o preço do diesel sobe e o preço da passagem de ônibus vai subir.
Lembro de 2013, as grandes manifestações dos jovens contra o aumento de 0,20 na passagem. Não era 0,20 na passagem, era tudo tinha aumentado, porque houve uma desvalorização da taxa de câmbio. Então, isto daqui é a primeira grande questão brasileira, consertar a poupança nacional. A segunda é pacificar, e a política só ela pode fazer isso, a relação que nós queremos que o Estado Nacional Brasileiro tenha com o seu empresariado e com a sua universidade. E hoje nós estamos discutindo isso em bases muito rasas, quando não bases absolutamente odientas, completamente superficiais, em que a oposição de hoje esculhamba a situação de hoje sem intuir nem tomar pé dos problemas. E no dia seguinte, mais cedo ou mais tarde, a oposição de hoje vira governo amanhã. Como os problemas são os mesmos, acontece que aquela situação de ontem, zangada com a falta de diálogo, de reconhecimento da complexidade dos problemas, passa a sabotar a força que entrou. E o Brasil está há 20 anos se destruindo. Eu não estou exagerando a palavra. Olha aqui, em 1980, Lúcio, em 1980, o Brasil representava 1% do comércio do mundo, com 100 milhões de habitantes. A China, com 800 milhões de habitantes, na mesma data, 1980, representava 1% do comércio do mundo. Isso é um indicador da proporção das economias no planeta. Hoje, o Brasil, com 206 milhões de habitantes, representa 1% do comércio do mundo, como representava no ano 80. E a China já representa 12% do comércio do mundo. Debaixo do mesmo céu, sobre o mesmo planeta, com as mesmas variáveis de crises cíclicas do capitalismo, de fluxos internacionais de capital, de etc, etc. O que aconteceu da China explodir? E tem assim, em 1980, a produção industrial do Brasil era 12 vezes maior do que a produção industrial da China. Porque a soma do que a China produzia, a Coreia do Sul, o Japão, o Vietnã, a Malásia e Singapura, os chamados tigres asiáticos, em 1980, o produto brasileiro era maior do que eles juntos. Ainda sobrava um tiquinho. Hoje, só a China produz 14 vezes o que o Brasil produz. Então, nós temos clareza de que tem uma coisa errada estrategicamente no Brasil. E uma dessas questões é a absoluta zorra, a absoluta confusão, a absoluta falta de capacidade do estamento político nacional de dialogar sobre a realidade. Substituir o ódio. E o ódio é assim: a Dilma se elege, o Aécio nega reconhecer a eleição da Dilma. Entra na justiça só para criar caso, conforme ele disse, e a sociedade brasileira se aparta, porque ela ganhou por um tiquinho assim, metade mais um tiquinho assim ficou com ela, metade menos um tiquinho assim ficou com ele, e ele não reconheceu o resultado da maioria. Resultado, a sociedade se divide, se aparta, e nós entramos numa crise que acabou dando no impedimento, que tem todas as características de golpe de Estado, de soft power. Não é mais a sargentada do passado, mas agora é feita via a manipulação das debilidades das instituições democráticas e da própria sociedade civil desagregada como estamos. 4 aninhos se passam, o Bolsonaro, que não é do meu gosto, mas nem de longe, né? Mas nem de longe mesmo. Porém, parece que não é do de vocês também. Eu já sabia, eu já desconfiava, mas voltemos ao raciocínio. Voltemos ao raciocínio. O Bolsonaro, que nenhum de nós, ou poucos de nós, gostamos, o Bolsonaro foi eleito por 57 milhões de irmãos nossos, tão brasileiros quanto nós, tão respeitáveis quanto nós. Tanto mais para mim, que pedi o voto dessas pessoas. Eu fui candidato, eu não sou um poeta do ramo. E eles preferiram o outro. Qual é o papel de um democrata que disputa a preferência popular, perde a maioria para outro? Na minha opinião, meus parabéns ao vitorioso,
tenha muito boa sorte, faça o melhor que você puder pelo meu país, eu vou botar a viola no saco um período, depois saio para lhe cobrar suas promessas, vigiar suas contradições, denunciar suas mazelas, porque esse é o papel de uma oposição democrática. O que é que faz o PT que esculhambou o Aécio, que negou legitimidade à vitória da Dilma? Não vai à posse do Bolsonaro. Quem dá posse ao presidente eleito é o Congresso Nacional. A direção nacional do PT retirou a bancada do ato de posse do presidente da República eleito. E assim, 4 dias depois, foi para a Venezuela a posse do Maduro, que é um presidente contestado pela metade do planeta Terra e que está afundando a Venezuela, embora também haja ali uma oposição muito salafrária, e é um problema grave. E isto produz esse quadro de desagregação em que o ódio substitui a reflexão. O ódio, o antagonismo, a destruição do diferente é que está produzindo esse esgarçamento do tecido nacional brasileiro ante problemas que exigem uma profunda tolerância e um profundo diálogo, porque os nossos problemas são muito graves e estão em processo de agravamento. Portanto, coordenar Estado, empresas e universidade, entrar numa dinâmica de elevar a formação bruta de capital, nos traz também a questão de apostar em gente e qualificar o processo político. Agora falo do futuro, não, falo do contemporâneo. Isso é a raiz do nosso problema, mas isso não aconteceu ontem, vem acontecendo desde os anos 80, quando nós colapsamos um velho modelo que teve muito sucesso e que fez do Brasil sair do zero para virar a 15ª economia industrial do planeta Terra. Saibam disso, os jovens especialmente, que estão aí desanimando, que estão com medo, que estão descrentes, que estão todo dia sendo massacrados por más notícias, por desesperança. Não há defeito genético na nação brasileira. O Brasil, entre 1950 e 1980, quando se ordenou ao redor de um projeto nacional, foi a economia do mundo capitalista que mais velozmente, mais sofisticadamente cresceu no mundo. Nós saímos do zero, literalmente, e viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra, a ponto de termos aqueles números extraordinariamente maiores do que toda a Ásia recém-industrializada a partir do pioneirismo do Japão, que houvera sido destruído na Segunda Guerra Mundial. Porém, quando este modelo velho morreu, e a gente pode especular sobre essa morte e tal, acho que eu já conversei sobre isso aqui em Sobral algumas vezes, nós chegamos à situação do tempo presente. Então, hoje, o Brasil está com a seguinte situação prática. 14 milhões de brasileiros estão desempregados. 32 milhões de brasileiros estão na informalidade, sem contribuir para a Previdência e tendo algum direito contra a Previdência pela prodigalidade com que o Constituinte de 88 generosamente anunciou, né, que todo mundo tinha direito a algum acesso incondicional, por exemplo, do benefício de prestação continuada, que é de acesso incondicional, contribuiu ou não contribuiu. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Portanto, você, eventualmente, que esteja com o nome no SPC, saia da humilhação, você não é culpado disso. Isso é um problema macroeconômico. 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC, e não há como resolver isso sem uma compreensão estratégica pública, porque o número é absolutamente avassalador e não há como o sistema financeiro resolver isso sozinho, até porque a tendência deles é se retrair e multiplicar as multas, multiplicar, né, os juros, etc, etc. Bom, quem está metido aí em cartão de crédito sabe do que eu estou falando, e se puder, sai fora disso, cheque especial, isso é um escândalo. O Visa é uma bandeira de cartão de crédito norte-americana. Lá eles cobram 8% de juro ao ano. Aqui, se você cair na besteira de picar um cartão de crédito, às vezes à força, você vai pagar 486% de juro no ano para a mesma bandeira Visa, por causa do oligopólio protegido pelo nosso governo nos últimos 20 anos. Lamentavelmente, sem variar entre Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, aparentemente é tudo a mesma coisa quando se trata de mexer com o banco. E aí você tem alguns números mais. Pensando na economia. Do desmantelo do governo Dilma para hoje, o Brasil fechou
220 mil postos de comércio. Nunca ninguém viu isso na história do capitalismo. Em 3 aninhos, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. Em plena necessidade de industrialização, por retardatário que somos, o Brasil fechou, nos últimos 3 anos de desmonte da política, de ódios e de incompetências e de incapacidade de conversar sobre o que interessa, o Brasil fechou, nos últimos 3 anos, 13 mil indústrias. 13 mil indústrias foram fechadas. E aí, o que acontece? O sistema financeiro, que é o responsável pela intermediação financeira e é o grande mecanismo de vinculação da poupança com o investimento no Brasil, simplesmente oligopolizou-se de uma forma tal que não tem precedente na história do capitalismo. Hoje, 87% das transações financeiras do Brasil são monopólio de 5 bancos. 5 bancos. Sabe quantos bancos disputam a preferência do consumidor norte-americano? Disputando com taxa de juros mais barata, com serviços mais baratos, com atenção maior ao cliente? 5 mil. O Brasil tem 5. 5 bancos. 2 deles públicos. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Que eles querem privatizar. Ainda hoje o presidente do Banco do Brasil anuncia esta aberração. Isto liquida qualquer chance do país sair do caminho do colapso financeiro em que nós nos encontramos. Isso, então, nos traz ao tempo presente, agora falando sobre o futuro. Se o diagnóstico que eu estou fazendo é correto, e eu não sou dono da verdade, eu ando por aí insultando, né? Eu sou assim meio delicado, né? Todo mundo sabe... Né, Magnífica? Eu sou um cara fino, tranquilo e tal. Não gosto de brigar com ninguém. Nunca respondi por um processo por dano moral. Nada, está tudo certo. Mas eu ando insultando. Se o meu diagnóstico estiver certo, fica evidente a terapêutica. Porque se você vai no médico, sentindo uma dor de viado, que a gente chama, né? Não é assim que a gente chama, dor de viado e tal? Que é uma dor desviada. Aquilo pode ser gases, aquilo pode ser uma grave pancreatite, aquilo já pode ser um câncer em metástase, aquilo pode ser uma opção de coisas. Então o médico tem que dar uma olhada, pedir uns exames e fazer o diagnóstico. Olha, isso aqui é só gases. Toma um Lufital, sai de perto das pessoas, que o seu problema... Essa foi escatológica. E que o seu problema está resolvido, meu filho. Não é o caso do Brasil, a gente não faz o diagnóstico. Mas eu estou com o meu diagnóstico e quero ser, pelo menos, contestado por uma segunda opinião. Se eu estiver correto, pula a terapêutica. E aí são 4 providências que o país tem que tomar, e o bom, o esperançoso, é que todas elas são praticáveis no Brasil, aqui e agora. Se você disser o seguinte, vai lá para a Venezuela e dá um jeito de pensar o problema da Venezuela e oferece uma proposta para a Venezuela, vai dar trabalho. Se você for para o Chile e dizer o seguinte, como é que vai resolver o problema do Chile, que está com uma indústria praticamente zerada e que assenta sua economia numa população pequena, no monopólio mundial praticamente do cobre, e na pesca e da fruticultura, e turismo crescente. Não tem muito que a gente propor para o Chile. A Argentina se deixou desindustrializar no limite do que o Brasil ainda não devia se deixar desindustrializar, ainda tem um restinho. Mas já dará muito mais trabalho. Não é o caso do Brasil. E eu estou propondo para reflexão algumas providências que são coerentes com o diagnóstico. Primeira providência. Todas as vezes que o Brasil cresceu, a principal energia, o principal motor que fez o Brasil crescer, sem o que não tem emprego, não tem salário, não tem imposto para pagar saúde, educação, foi o consumo das famílias. Isso não é sadio. O bom desenvolvimento é aquele puxado pelo investimento. Mas, quando a gente puxa a demanda, ou seja, se mais gente pode comprar, você começa a fazer o giro da economia girar, porque mais gente podendo comprar, o comércio vende mais, encomenda mais da indústria, que expande, que investe, que emprega, que paga imposto, e a roda, então, gira. 50% do crescimento brasileiro nas últimas 2 décadas
quando aconteceram, pífios que foram puxados pelo consumo das famílias. Pois bem, o consumo das famílias hoje está colapsado pelo desemprego de 14 milhões de pessoas, pela informalidade de 32 milhões de pessoas e pela iliquidez, pela incapacidade de acessar crédito de 63 milhões de pessoas. Emprego e salário é consequência do posterior ao desenvolvimento, mas o crédito das famílias pode ser restaurado por política. Então eu andei propondo um programa, né, de reestruturação do passivo das famílias. No primeiro momento disseram que era um delírio, depois eu mostrei os números, são perfeitamente praticáveis, e os bancos financiaram um grande deboche nacional. Por que é fácil, conceitual, tecnicamente? Porque é o seguinte, os leilões do Serasa estão dando 70% de desconto nas dívidas das pessoas que estão no SPC. Então, quem tiver 30% do valor, por que eles dão esse desconto desse tamanho? Porque eles, na verdade, estão dando desconto em cima da loucura estratosférica de juro, multa, correção monetária que eles próprios impuseram numa dívida originalmente pequena. Então, se o governo entra nisso, esse desconto é muito maior. Mas por que não funciona só via mercado? Porque o Serasa, os bancos, exigem que esses 30%, dado o desconto de 70%, sejam pagos à vista. E o nosso povo não tem dinheiro para pagar. Por que eu não boto o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para comprar esses créditos, conseguir um desconto maior do que 70%, 80%, com a força que o governo tem, e picar esses 30%, esses 25% que sobrar, picar em 24 vezes, em 36 vezes, com 10% de juros ao ano. Só que eu troco 400% de juros ao ano por 10%. O banco ganha dinheiro e eu restauro 63 milhões de acessos ao crédito no Brasil. Não quero ser tecnocrata, estou apenas querendo não terminar minha fala hoje com amargura, porque eu ando muito preocupado com o que vem por aí. Nós vamos passar um período de muita confusão, muita mesmo, não é brincadeira o tamanho do problema, vis-à-vis. Deixa eu ver se eu acho aqui uma palavra more presidential. Vis-à-vis o bando de boçal que governa o Brasil, sabe, o bando de tarado que governa o Brasil. Uma subiu na goiabeira e viu Deus, né? O outro, né? Nem modéstia tem, nem modéstia. O outro, pelo amor de Deus, ministro da Educação, deu como primeira portaria obrigar vocês, estudantes, para além de cantar o hino nacional, que eu recomendo nas horas próprias, mandou vocês reproduzirem a frase, slogan do candidato a presidente que se elegeu, e que vem a ser a tradução literal do slogan do Hitler. Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. Esse é o slogan do Hitler. Pois aqui virou, não é? Vocês sabem, eu não vou repetir não. Pois bem, então, o problema grave com um governo disparatoso, despreparado como esse, ilhado de maluco, com 4, 01, 02, 03, 04 e o menininho, 05, e o menininho que para poupar o pai disse que não tem nada a ver que namorou com a mulher, com o rapaz, com a moça, filha do cara que matou a Marielle, porque tinha traçado todas as meninas do condomínio e dessa ele não lembrava. Vocês viram essa, não? Porra, o cara já passou isso para um menininho, porque é o 04, né? É o 04. O 01 diz que... Não, é o 03 que... né? Que foi, Gisele? Que foi, Gisele? A Gisele ali. Não, sabe, a gente tem que desmoralizar esses machões com fuzil na mão. Isso é um problema fálico, eu não tenho a menor dúvida. O camarada que não se garante, sabe, não consegue se garantir, precisa de um artefato que tenha a lembrança fálica, que é a arma, para se pintar de macho, que não é. Então, se está zangado, 01, 02, 03, Bolsonaro picareta, vamos brigar, vamos conversar. Eu estou em Sobral, aí eu pego uma corda. Eu estou em Sobral, eu pego uma corda. Segunda providência, o investimento empresarial. 20 anos de juros, sem precedente na história do capitalismo mundial, levaram o sistema privado brasileiro ao colapso do crédito. O que é que eu estou querendo dizer? Hoje, o empresariado brasileiro está devendo 3 trilhões de reais ao sistema financeiro.
Como os juros são muito altos, multas, etc., 600 bilhões de reais desses 3 trilhões já caminham aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa. E isso faz com que mesmo os poucos bancos que restam se retraiam e ninguém está pagando ninguém está emprestando dinheiro para ninguém no nosso país hoje. Não há solução para esse endividamento dessa proporção sem uma estrutura pública que o Brasil tem, como nenhum país do mundo periférico tem, para resolver o problema. Explico para vocês, só para vocês terem segurança de que o Brasil tem saída. O Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é uma espécie de caderneta de poupança em dólar que a gente guarda no estrangeiro. Nós não precisamos de uma caderneta de poupança desse tamanho. Tecnicamente, nós precisamos ter uma garantia de 1 ano e meio de importações. Isso dá uns 170 bilhões de dólares. Vamos arredondar para 200, sobram 180 bilhões de dólares. A número rápido, multiplica por 4, nós estamos falando aí de um ativo, não é, próximo de R$1 trilhão, que a gente pode usar para fazer um fundo estrangeiro de reestruturação de crédito doméstico. Qual é a vantagem aqui? Trocar juro brasileiro por juro internacional enquanto ainda é tempo. O juro brasileiro está em 50% para descontar uma duplicata e o juro nos Estados Unidos é 0. Portanto, essas reservas do Brasil podem emprestá-la contra garantia real, contra hedge, ou seja, proteção de eventual desvalorização cambial, que vai acontecer, mas restaurar a engrenagem do investimento privado é a segunda providência. Terceira providência, consertar a conta pública. E isso os brasileiros precisam amadurecer, porque consertar a conta pública é uma palavra que todo mundo está de acordo. Agora, quando se trata de consertar a conta pública, acreditem, é aí que está o busilis. De a que senhor nós estamos servindo? E aí a conta pública brasileira não tem mistério. 51% do orçamento, que registra todas as receitas e todas as despesas, juro para banco. 25% de todas as despesas orçamentárias, previdência social. Portanto, 51 mais 25, 76%, sobra 24% para tudo o mais. Educação, saúde, segurança, cultura, ciência, tecnologia, etc, etc, etc. E estamos com o menor volume de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. Não é que antes a gente investia mais, é que antes não tinha essa estatística. Então é o pior volume de investimento da história brasileira. Nós estamos investindo 1,34% do PIB a preço do ano passado. Esse ano vai piorar, pelo que nós já estamos vendo acontecer. Resultado prático, nós temos que consertar essa conta. E o Brasil, sem investir nada, está com um déficit de 120, 130 bilhões de reais. E aí, quem é conservador quer fazer o ajuste da conta deprimindo a despesa sobre as classes mais fragilizadas politicamente. Então, vem uma reforma da Previdência que desconsidera os privilégios e senta o pé no trabalhador humilde. Igualando, por exemplo, a idade mínima de uma mulher trabalhadora rural do semiárido do Nordeste a um homem de trabalho intelectual no ar-condicionado de Fortaleza. Isso é razoável? Quem como nós conhece, eu conheço com a minha alma. Eu cresci aqui, indo ao Barriga, vizinha à fazenda do professor Luciano, indo a Santa Quitéria, indo ao São Vicente. Eu conheço todo o sertão do Ceará, todo, conheço todo. Uma mulher de 35 anos aqui, que é obrigada a ir para a agricultura, ela tem a pele completamente já prejudicada pelo sol inclemente. Quando você olha a mão de uma jovem de 25, 30, 40 anos, se ela estiver na vida rural, está com a mão toda ferida, calejada e áspera. E essa gente quer igualar a previdência social de uma mulher com essa característica, com essa regionalidade, a um trabalho intelectual feito no ar-condicionado. Isso não é razoável, mas revela a que senhor nós queremos servir. Por exemplo, tudo que se economizará por ano atacando professores, policiais, né, pessoas que trabalham em condição insalubre, pessoas que trabalham em condição de periculosidade pela inerência da profissão, dá para resolver, por exemplo, com a introdução entre nós de um imposto sobre heranças e doações, ou sobre um tributo sobre lucros e dividendos. Então esqueça quem tem um patrimônio de 2 milhões de reais e deixa livre.
1% da população brasileira tem patrimônio acima de 2 milhões de reais. Dá para arrecadar 70 bilhões de reais por ano. O imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. O imposto cobrado no Brasil, moderadamente, daria mais 70 bilhões. Lá se vai a reforma da Previdência resolvida em cima dos 2% mais ricos do país. Não que a gente não precise discutir as perversões da Previdência, porque, de fato, nós precisamos discutir. Nós estamos envelhecendo, a informalidade aumentou muito, a robótica, a automação, tudo isso está subtraindo emprego, e a gente precisa discutir como é que vai financiar a Previdência do futuro. Portanto, não temos que ter medo de discutir a reforma da Previdência, mas temos que discutir a equidade disso, a justiça disso, quem deve pagar mais e quem deve pagar menos. Os militares, tem 8 generais ministros do Bolsonaro, por isso que eu estou trazendo esse exemplo a lume. Eles merecem todo o respeito da sociedade brasileira, eu tenho. Porém, os militares, que são uma categoria à parte, muito peculiar, etc., etc., os militares levam 47 bilhões de reais por ano de Previdência Social e recolhem 3 bilhões. Tem um buraco de 44 bilhões de reais no regime especial dos militares na Previdência. Estão prometendo que vão mexer, mas está igual aquela história da gente andar com a mãe da gente pequeno no centro, o cara diz assim, mãe, compra aquele bilhete que diz assim, na volta a gente compra. E aí volta pelo outro quarteirão e a gente esquece. Está do mesmo jeito essa turma do Bolsonaro aí. Então, consertar a conta brasileira é um imperativo. É o terceiro, Quarto, e com isso eu concluo, me ofereço a responder questionamentos que por acaso quiserem me fazer, com todo carinho e amor. O Brasil aceitou passivamente o mito neoliberal. Resultado, nos últimos 20 anos, nós nos desindustrializamos como nenhum país da história do capitalismo mundial. O Brasil já teve, em 1980, quase um quarto da sua riqueza tirada da indústria. Hoje, isso caiu para 11%. Então, nós estamos destruindo indústrias e estamos alimentando a ilusão de que vamos pagar a nossa conta de aspiração de consumo moderno, as fibras das roupas, toda a ótica dos óculos e das fotografias, toda a microeletrônica dos celulares e smartphones, toda a química fina dos remédios e os meios de diagnóstico médico, 80% do valor de um carro, tudo isso hoje é importado no Brasil. Se você vai comprar um Cibazol, é o novo, a química fina é importada. E aí a ilusão é de que nós vamos pagar isso com soja bruta, milho, feijão, carne de bode e proteína animal. Essa conta não fecha. Tanto mais se a política externa do país, loucamente, resolve insultar a China, de graça, que é nosso maior comprador, na hora que a China está numa grande pinimba comercial com os americanos. Resultado, a China abriu mão do regime de preferências comerciais para o Brasil e vai comprar soja dos Estados Unidos. Nós vamos tomar um tombo de 30 bilhões de dólares esse ano. A soja já despencou de preço. E o mundo rural, que todo mundo fez arminha para votar, está todo mundo em pé de guerra. E é preciso que a gente entenda que essas coisas estavam todas anunciadas. Ele não mentiu, não. O Paulo Guedes diz que subsídio é uma coisa que distorce a saúde do sistema de preços. E eu fui lá no Rio Grande do Sul conversar com os agricultores do Mato Grosso. Quem é que queria me ouvir? Ninguém. Me respeitam e tal, mas ninguém quer ouvir. O Brasil, simplesmente, depois de quase 20 anos de uma lei antidumping que restringiu a importação de leite europeu, que é fortemente subsidiado pelo governo europeu para nós desenvolvemos uma bacia leiteira, que até um pedacinho dela tem aqui em Sobral. Mas nós temos hoje ao redor de 500 mil pequenos produtores de leite no Brasil. Ninguém está reclamando de preço exorbitante de leite, não saiu. Quem saiu agora de coisa foi o feijão, o leite está se comportando. Não há desabastecimento. E, de repente, nos primeiros dias de governo Bolsonaro, sem ninguém saber por quê, nem como, eu desconfio, porque conheço Brasília, isso foi toco, né? Revogaram o antidumping. Numa hora que a Europa está super estocada de leite em pó. Resultado, o Brasil, que importava tudo que é industrializado, agora vai começar a aportar em produto primário, leite, e vai matar
simplesmente 700 mil famílias que vivem disso. Percebe? São tudo maluquices. Aí, de repente, algum doido resolveu, sem ninguém pedir, ninguém falar, ninguém esperar, algum doido anunciou que o Brasil vai mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, por isto, para Jerusalém. Resultado prático, os maiores compradores de carne de ovino e caprino, atenção os produtores de ovelha e bode, né, de Sobral e da Zona Norte, que somos grandes produtores, resolveram boicotar a compra do Brasil, os árabes. Resultado prático, o preço da carne de carneiro de coisa vai despencar de preço e todo mundo vai quebrar. Então, repare, não dá para a gente brincar de tratar problema sério pelo Twitter diariamente, conversando besteira. Não é possível, é preciso. Estou falando isso porque eu quero que as coisas deem certo, porque o que estou prevendo é confusão. Então, o Brasil precisa, para terminar, celebrar novamente uma política industrial e de comércio exterior. Para fazer o quê? Interromper o processo de desindustrialização e retomar um processo vigoroso de industrialização, agora subordinado a uma lei da vantagem comparativa. Não dá mais para a gente imaginar que nós vamos produzir da agulha ao avião passando pelo computador. Mas o Brasil é um de 8 países do mundo que sabe fazer um avião. Estes canalhas estão entregando a Embraer para a Boeing dos Estados Unidos. Nós somos um de 8, a China não consegue até hoje fazer um avião, e o Brasil sabe fazer um avião. Nós estamos simplesmente entregando um tesouro tecnológico nosso, da nossa engenharia, para ser fechado pelo nosso competidor internacional norte-americano. O Brasil tem, como nenhum país do mundo, reservas de petróleo ainda não prospectadas e cubadas, no famoso pré-sal, que nos faz certamente um dos 4 maiores produtores do mundo de petróleo. Estes canalhas querem começar a esquartejar a Petrobras. Nós não temos nenhuma razão para exportar petróleo bruto barato, que é uma commodity, e importar gasolina, óleo diesel e gás de cozinha do estrangeiro. Sabe por que o gás de cozinha virou R$ 85 agora? Sem deixar de falar os plural? Por causa disso. Por causa disso, porque ao invés da gente cobrar o custo de produção em real, nós estamos importando gasolina, óleo diesel e gás de cozinha do estrangeiro. Coisa que o Brasil foi autossuficiente até 5, 6, 7 anos atrás. Coisa que o Brasil tem capacidade de ser autossuficiente e gerar excedentes exportadores e agregar uma indústria de polímeros, novos materiais, de uma petroquímica sofisticada, porque nós temos vantagem comparativa. Então, defesa, indústria petrolífera, complexo industrial da saúde. Eu me apaixono pelo auditório, estou falando demais, mas só para mostrar para vocês que tem saída. Esse ano passado, o Brasil comprou, só o governo federal, 17 bilhões de dólares de coisas para a saúde pública do estrangeiro. Já falei aqui do Cibazol, não sei o quê, mas é tudo. Quando você entra no Hospital Regional Norte aqui, tudo que tem ali dentro é importado do estrangeiro. Tudo. Tudo importado. Todos os meios de diagnóstico médico, os mais simplórios, tudo importado. Toda a química fina, todo o instrumental cirúrgico, foco, tudo importado do estrangeiro. Isso é um complexo industrial que, se nós somarmos o que estados e municípios e mais a iniciativa privada compram, nós estamos falando de 50 bilhões de dólares ano de um mercado potencial que pode fazer do Brasil uma plataforma global, né, do complexo industrial da saúde. Inclusive porque 80% da propriedade intelectual dessas coisas está vencida. Você pode simplesmente copiar, trazer aqui para a universidade do professor Luciano, botar ali, pegar o perfil, decompor, copiar, fazer um perfil, financiar com a compra governamental, garantindo que o cara não vai ter nem risco, que é como a China está fazendo. E, por fim, o complexo industrial da defesa, que eu volto a falar, esse crime de entregar a Embraer. Ou seja, o Brasil tem jeito. Agora, do jeito que as coisas estão indo, suponham, é a minha opinião, nós vamos passar por gravíssimas turbulências. Muita confusão. Até que a gente, pelo caos, quem sabe, encontre a hora para a gente banir o ódio e celebrar um diálogo nacional ao redor dos nossos problemas, guiados pela nossa própria inteligência e não pelo interesse estrangeiro. Muito obrigado por sua atenção.
Em nome da chancelaria e da direção geral da Faculdade Santo Feijão, queremos, portanto, agradecer as contribuições do Dr. Ciro Gomes. Senhoras e senhores, neste momento abriremos para a intervenção da plateia. Por favor, a primeira pergunta. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, registrar a minha satisfação e alegria de estar aqui na palestra do Dr. Ciro, parabenizar a Faculdade de Santo Feijão por esse brilhante evento e registrar de público a minha admiração que eu tenho, Dr. Ciro, pela sua pessoa, pelo seu conhecimento. Também é uma honra estar aqui. Como acadêmico de Direito desse período, como contador e administrador, eu tenho uma apreciação pela política, pela economia nacional. Eu queria saber, eu tenho grande dúvida com relação a essa questão do protecionismo, que é a pergunta que eu faço ao senhor. É bom para o Brasil o protecionismo, no termos que o senhor citou, da exportação de carros? Até pouco tempo tivemos a China brigando com os Estados Unidos, porque aumentou o aço, a tarifa para que importasse menos, a China foi se revidou e aumentou também a não entrada de produtos americanos. Eu pergunto, para o Brasil, é bom o protecionismo, de aumentar as tarifas aqui, diminuir para quem tem mais produtos importados, ou aumentar para que a gente exporte mais? Eu queria que o pessoal pudesse nos ajudar com a sua... Sim, claro. Muito obrigado. Como em tudo na vida, meu irmão, e obrigado pelo carinho, como em tudo na vida aqui, você tem o equilíbrio a ser perseguido e você tem qual é a sua margem, o que é que lhe resta, porque você está mergulhado num sistema de muitos vetores. Né? Então, veja bem, nenhum país do mundo, nenhum protagonista do mundo joga o jogo de comércio exterior como pato. Então, a primeira providência é entender que free trade is lie. Ou seja, livre mercado, livre comércio é mentira. Isso eu já conversei com os comissários do Partido Comunista Chinês, que estão usando também. Onde é que as pessoas usam o argumento do free trade, ou do comércio livre? Onde elas têm vantagem comparativa. Onde é que elas se protegem? Sem retórica, sem mudar a retórica, onde elas estão em desvantagem comparativa. E isso, modernamente, é uma coisa mais grave do que foi no passado. Por quê? Porque o sistema de preços hoje praticamente está globalizado por essa integração com o câmbio. Por mais, eu tentei explicar aqui, por mais que você não compre dólar, você toma remédio. E o remédio, a química fina importada, paga em dólar, então o preço do remédio, mais cedo ou mais tarde, vai variar conforme a taxa de câmbio varia. Normalmente só para cima, mas em alguns setores mais competitivos, volta também, dá para trás também. Então, o que cabe a um país como o Brasil? Nós temos que entender quais são as vantagens comparativas que nós temos e defender free trade. Então, quais são as vantagens comparativas que o Brasil tem? Nós temos vantagem comparativa no agronegócio. Porque o agronegócio, ao contrário do comércio, da indústria, do serviço, tem subsídio no financiamento. Então, um agricultor se financia, do Mato Grosso, se financia 5,5% de juros ao ano. O comerciante do Mato Grosso desconta uma duplicata a 50% de juros ao ano. A tecnologia brasileira é ponta mundial. Nunca existiu soja em cerrado. A Embrapa, que é uma estatal brasileira, que reuniu a inteligência científica brasileira, desenvolveu, contra a opinião de toda a opinião pública internacional, a variável de soja que dá no cerrado, que é uma espécie de deserto. Parece o carrasco da Serra Grande, para quem conhece, né? Aquele terreno arenoso, pobre, né? Que tem os cupins ali, porque é um terreno muito fraco, muito frágil. Então, nós devemos defender comércio livre para isso. Aí, nós estamos estávamos em plena negociação com a Europa, exigindo da Europa livre comércio. Mas a França veta. Por quê? Porque a França tem no seu elemento, vamos dizer, constitutivo cultural, mais do que econômico, a pequena propriedade rural. De maneira que hoje o subsídio que o governo francês paga a um produtor por uma vaca é maior do que o per capita que o governo francês paga por uma criança na sua creche.
E olha que a creche de lá é primeiríssima. Mas é tão grave a importância que eles dão que a vaca francesa hoje recebe do governo fazendeiro para criá-la um subsídio maior do que o governo francês gasta per capita com criança em creche. Então a França não vai aceitar free trade com o Brasil, porque nós esmagaríamos a pecuária, a pequena agricultura deles com a nossa escala, com a nossa tecnologia sofisticada, com a nossa produtividade sofisticada. O que é que os americanos estão brigando com a China? Exatamente vantagem comparativa. Então, os americanos têm um atenuante. Qual é? O dólar, que só eles têm. Então, o americano pega um papel, pinta de verde e compra qualquer coisa que ele quiser comprar do mundo. E quanto ele imita, não interessa, porque no efeito inflacionário, porque o dólar virou termo de troca internacional e reserva de valor. Por exemplo, todos os 6 trilhões de dólares de reserva da China estão em títulos americanos. Os 380 bilhões de dólares das reservas brasileiras estão no dólar americano. Portanto, se o dólar for para o saco, se desmoralizar, for inflacionado, todos os países perdem suas reservas. E os americanos reinam nisso. Ainda assim, o Trump está fazendo essa guerra comercial pesada na área industrial e na área tecnológica, propriedade intelectual. Então, os americanos saturaram de ver o capitalista americano buscar condições, vantagens comparativas de mão de obra barata no Vietnã para produzir confecção e não ter emprego lá. E aí o Trump conseguiu ganhar a eleição com esse discurso. O outro aqui é um palhaço que imita, mas não tem nenhuma ideia, né, do que de fato está acontecendo. Então, na prática é o seguinte, o discurso, comércio livre, a prática, aonde você tiver vantagem comparativa, é comércio livre de vera. Aonde você tem desvantagem comparativa, sai de banda, dá o quinal, né? Inventa outra coisa, fala uma palavra diferente, inventa um argumento de segurança alimentar ou de identidade cultural nacional e vai atravessando. É a vida cruel. Com licença, Ciro. Boa noite, eu sou o Iago, sou acadêmico de jornalismo aqui, ó. Cadê tu? Tá? Bem aqui. Vou lhe pedir permissão para ler aqui minha pergunta, porque é difícil ficar cara a cara com você e não tremer na base, tá? Faço não, meu filho. Eu sou daqui mesmo. O Brasil, né? Hoje a gente vive aqui no Brasil o fenômeno do extermínio da juventude pobre negra da periferia, né? E a gente assiste um decrescente investimento na juventude, né, aqui no Brasil, nas políticas públicas de juventude, e, inclusive, cerceando esse direito do acesso à universidade e o direito à educação, né, precarizando toda essa questão. E aí a pergunta é como vencer esse quadro, né, de precarização da educação, de extermínio da juventude pobre e negra da periferia, diante dessa desmobilização da juventude. A gente vê que os jovens faltam motivação de entrar na política, de se fazer presentes, e aí como é que a gente faz para romper esse paradigma? Como toda pergunta inteligente, a sua, que é muito inteligente, traz a semente nela mesma da resposta. Por isso que a nova pedagogia não é repassar informação. A nova pedagogia é instigar o aluno a saber perguntar, a associar informações que estão democratizadas no Google e, ao associar informações que já existem, criar uma nova informação, inovar. Isso é a nova pedagogia, é o novo paradigma pedagógico que nós precisamos ir gradualmente introduzindo na vida acadêmica do Brasil, que ainda tem um ensino enciclopédico em que a gente sabe um pouquinho de tudo e não sabe profundamente de coisa nenhuma, e somos proibidos de consultar o colega, porque isso é, né, pescar, né? É claro que ética é ética. Se a regra é não consultar, tem que respeitar por ética. Mas, modernamente, o trabalhar em equipe é que é o tchan, né? E, ao invés de reproduzir informação, a ideia é que você, né, trate as informações que existem criticamente e inove. Ponha em debate se essa informação presta, ou se prestou em algum tempo, se ainda é válida. Portanto, a sua pergunta ela já traz a semente da resposta. A questão talvez seja, quem é responsável por isto?
Então, que o Brasil está dizimando sua juventude é uma informação que você repete, mas ela está no Google. Né? Nós temos uma população carcerária de 760 mil pessoas, 70% são jovens negros pobres da periferia, que foram presos portando minúsculas quantidades de droga e que se envolveram em crimes sem violência. E ao entrarem no presídio, são obrigados ao ferro no queixo de se filiarem a uma facção criminosa, dessas que aterrorizaram o Ceará recentemente, não é? E que reinam no Brasil, não é? Ante a absoluta impunidade das autoridades e ante nenhuma inovação institucional. Felizmente, para não dizer que não falei de flores, o governo Bolsonaro transferiu a cabeça do PCC de São Paulo para presídios federais. Isto é um elogio que eu quero fazer, porque eu estou acompanhando, e isso era o que tinha que ser feito. Mas há mais de 20 anos que o tal Marcola está preso, mandando e desmandando de dentro da cadeia, ante a cobertura das autoridades de São Paulo. O governo Bolsonaro transferiu nos primeiros dias, e isso eu aplaudo, que era o que tinha que ser feito. O Camilo Santana agora mudou de atitude, porque antes, e não é trivial isso, você tinha no Ceará todo dia 2, 3 mortes bárbaras nos presídios por briga de facção. Então vem o pessoal bem intencionado, da academia, não sei o que, olha, tem que separar. Então o que é que fizeram? De boa fé, para não ter mais as 2, 3 mortes por dia, esquartejado, cabeça degolada, coisas horrorosas que a imprensa repercutia e cobrava providência. O que é que fizeram de boa fé? Entregaram o presídio A para a facção criminosa A, o presídio B para a facção criminosa B, que transformaram esses presídios em castelos do comando do crime. E aí aquilo que era de São Paulo virou Ceará. Com a percepção de que isso estava errado, o Camilo, aliás, começa com o Cid, isso não é um erro, porque tinha um jeito de fazer certo, isso tudo é novo, resolveram agora, corretamente, que era a minha opinião já antiga, acabar com essa segregação, pegar as cabeças tudinho, mandar para fora e prender todos os transmissores de ordem e isolar a comunicação do comando da casa. Sabe o que aconteceu? Além de termos ganho a batalha contra aquela onda de terror, fevereiro foi o menor volume de homicídios da história do Ceará nos últimos 15 anos. Sobral entrou nessa tendência. Foi a menor quantidade de homicídios dos últimos 12 anos. Por quê? Porque o comando era de dentro da cadeia e os generais comandando os sargentos da coisa, disputando território pela briga do tráfico de droga. Então, isto daí, só para lhe provocar e para aproveitar a sua pergunta inteligente, todo mundo já sabe. Agora a questão é, o que fazer e quem é o responsável? Perplexidades. É o mercado, é o laissez-faire, é o espontaneísmo empresarial que pode contribuir. Mas será que é dele que nós podemos exigir uma política estruturante de juventude? Não dá, né? Isso é o Estado. Portanto, o Estado brasileiro tem que ser chamado a essa tarefa. O que fazer? Eu quero crer que só tem uma saída prática e uma saída espiritual mais remota que tem que ser começada a ser praticada. A saída prática é fazer a escola ser um lugar adorável de estar, em tempo integral. Isso aqui não é poesia, não. Eu estudei aqui, fui aluno do professor Luciano, no colégio estadual. Eu ia para lá de madrugada, jogar bola. Eu entrava pela manhã, né, na biblioteca, no Grêmio Estudantil, namorando. A gente almoçava pastel, né, com Sebastião e tal. E o pastelzinho de tijubina, bom pra cacete, né? E eu trocava de roupa em casa, voltava 1h30 da tarde para o colégio, acabava a aula, cada aula mais gostosa do que a outra, o professor Luciano ensinando que regra 3, não é um negócio de você pegar aqui, botar aqui, então, por que é regra 3? Sabe, a matemática como a linguagem da natureza. Quer ver, me desafia a fazer uma equação enfim, de segundo grau aqui de cabeça e tal. Por que é mais ou menos? Porque o quadrado do negativo é positivo. Estou aí? Percebe? Então, a única saída é fazer... Isso eu já tive, e agora essas escolas de tempo integral que estão sendo experimentadas no Ceará estão cumprindo essa tarefa. Nós estamos com 5% de evasão
quando no Brasil passa de 30% a evasão no segundo grau. Então, isto é a saída imediata. Escola gostosa, boa de ficar o dia inteiro lá dentro. Que prepare para a vida, para além do beabá, da ciência, das letras, etc, etc. Entretanto, aí um problema da humanidade, essa meninada que entrou nessa coisa de Suzano e tal, isso é um problema mais profundo. E eu tenho repetido quase a conta da chatice. É que nós hoje vivenciamos um vazio existencial e a vida perdeu sentido. A vida perdeu sentido para o jovem. O jovem não é um filósofo que fica pensando no sentido da vida. Ele acorda e sente um vazio. Ele sente uma angústia existencial quando não o medo, a depressão, quando não... Né, o medo talvez seja o sentimento dominante. Por quê? E a frustração. Porque na minha geração, para agora, transitou o ambiente onde se busca a felicidade. Nós estamos na vida buscando ser felizes. Às vezes a gente é consciente disso, às vezes não é. A gente simplesmente acorda e vai atrás de ser feliz, né? de viver satisfeito, de ter alegria. Este é o sentido da vida, buscar o prêmio do estar vivo, né? A minha geração buscava isso no ambiente espiritual, não estou falando de religião, no ambiente subjetivo, ou seja, a insurgência revolucionária na política, o romantismo, a poesia. Cara, nós saímos para fazer serenata aqui, é muito pitoresco eu contar isso. A gente levava um gravador, um cassete, com pilha, mas a gente sabia que na terceira serenata, porque a gente ia fazer da turma toda, a pilha ia começar a fazer a fita. A música saía meio do Roberto Carlos, saía meio rouca. A gente levava um gato para afilar a energia da casa do futuro sogro, né? Então, chegava na casa do Nogueira Borges, que era a Rosinha, minha namorada, botava ali dentro e o cassetezinho ali né? Então, a gente era muito feliz com isto. E olha que tínhamos um inimigo, a ditadura, a falta de liberdade, mas a luta é felicitante, o processo é felicitante, a crença, não é, de que você tem a potência para transformar a realidade em favor da sua felicidade é em si felicitante. O que acontece de um tempo para cá? Nós passamos a não produzir mais cidadãos, nós agora somos consumidores. E a felicidade não é mais uma abastança espiritual, agora é um exercício materialista de consumismo. Ser feliz hoje é quanto de uma expectativa de consumo, dramaticamente excitada pela oferta maravilhosa que está globalizada pela televisão, pela internet, quanto desta oferta eu dou conta de acessar com a renda apertada que eu tenho e os meus pais. Resultado prático, eu me ferrei. Porque eu compro um Apple, não sei das quantas, eles inventam um Apple X, não sei de quê. Aí eu tenho uma Tommy Hilfiger, e de repente a Tommy Hilfiger fica cafona, e a mesma fábrica da Tommy Hilfiger lança, né, Ralph Lauren, não sei das quantas. Então, uma madame, com todo respeito, isso não é maldade de ninguém. Uma madame dá 70 mil reais numa bolsa Louis Vuitton. O que ela está querendo com isso? Não é botar o pó compacto, o blush, o rouge, eita que agora eu fui longe mesmo, né? O batom, né? Quem sabe um sapato alternativo, que foi, José Miguel? O rouge é antigo demais, né, meu bem? Né? O que eu posso fazer? E o pessoal acha engraçadinho. Né? Então, veja bem, ela não está querendo um volume de 2 litros para botar as coisas dentro. Ela quer um símbolo de distinção social que atire do anonimato, da massificação, da destruição do individualismo, da respeitabilidade da pessoa. O que ela está querendo dizer na prática é: eu posso e tu não pode, mundiça. Né? É isso. E o jovem está nessa. Você imagina o que é um jovem da periferia, do Alto do Cristo, né? Dos terrenos novos, cidades Euclides, nas antevésperas do Natal. Vocês imaginam o que é a cabeça de um garoto vendo todo dia na internet e na televisão que o iPhone X só falta falar, que ele fala também, né? Que o tênis da Nike agora bota o cabo para voar e tal, e que a camisa enfim,
Imagina a cabeça de um garoto, e pior, imagina a cabeça desses pais. Aí o traficante está ali dizendo o seguinte, quer R$50 para distribuir. R$50 a diária, R$40 a diária. Fala os plural, né? R$40 a diária aqui em Sobral, para você distribuir crack. Para fazer a polícia matar um e tal, e fazer de conta que nós estamos reprimindo a droga, enquanto o chefão da droga, como está demonstrado, mora na Barra. Vizinho ao presidente da República. Isso é só uma coincidência, não sejam maliciosos. Né? Não, nesse caso eu quero crer, francamente, que é só uma coincidência mesmo, mas é azar pra cacete, isso não é... Então, repare, o grande problema, então, da juventude é isso, essa crise existencial, que vai ser resolvida como? Com uma reespiritualização da humanidade. E isso não é religião, estou falando. Isso significa o quê? Significa que os estetas, os políticos, os artistas, os intelectuais, temos que nos esforçar, menos pela retórica e mais pela exemplaridade, para transitar de volta à busca da felicidade do campo do consumismo para o campo espiritual da compaixão, do amor, da solidariedade, do apreço à terra, né, e a sua finitude, que a terra está agonizante com o nosso jeitão de consumir. E isso pode começar de um jeito muito prático, conciliando já no primeiro momento com o ato de consumo, que hoje é guiado por uma pergunta: quanto custa? O que mais outro posso fazer? Se eu quero uma coisa e o dinheiro é pouco, eu vou fazer como elemento central da minha decisão de consumo a pergunta: quanto custa? Que tal a gente começar a fazer 3 perguntas? Quem pode? Quanto custa sempre será uma pergunta. Segunda pergunta: a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? Aí eu talvez comece a topar comprar uma coisa menos bem ajambrada, um pouquinho mais mal ajambrada, mais cara, um tiquinho que seja, porque aquilo gera emprego no Jordão, no Desterro, no Baracho, e não nos Estados Unidos, em Wisconsin, ou na província, na Provence e na França. Terceira pergunta: o meu ato de consumo é amistoso à terra, na origem e no rejeito? Se eu faço essa terceira pergunta, eu entro no supermercado, tem acolá uma prateleirinha miudinha de orgânicos. O tomate é mais feio, é mais caro. Mas, porra, esse tomate é feito ali, né, no Olho d'Água, no Rafael Arruda, e não usa agrotóxico. Então, que tal eu tomar a decisão de comprar um pouquinho mais mal ajambrado, um pouquinho mais caro, porque eu vou dar um emprego, uma renda para o meu comunitário e vou fazer do meu ato de consumo um ato amistoso na origem e no rejeito ao planeta Terra. Isso é uma coisa bem praticável que a gente já pode começar nas creches e na pré-escola. Todas as crianças brasileiras podem aprender e no dia que eu botar a mão no poder, assim que vai ser como lei de diretrizes e bases da educação. Falei demais porque esse é o assunto que mais me comove. Juventude. Eu nem sei mais se vou ser candidato mesmo, mas eu vou ajudar. Calma. Isso é charminha. Mas eu não sei mesmo, mas o que eu sei com segurança é que eu vou cuidar, enquanto eu tiver energia, de ajudar o jovem brasileiro a entender o Brasil e a construir caminhos alternativos. Isso eu vou fazer. Moleza. Bora, negado. A próxima pergunta aí, mais facilzinho. Pronto. Professor, boa noite. Tiago, trabalho na área ambiental. E já fazendo um gancho com a sua fala final e um texto também da sua palestra, também antes agradecer aí a oportunidade dessa aula, parabenizando aí também o professor Luciano Feijão por esse momento que é de grande aprendizado. Como é que a gente pode pensar, não sei se seria um excesso nesse momento tão crítico que a gente ou seria nesse momento que a gente está vivenciando, se seria pedir muito a gente discutir um pouco sobre essa sustentabilidade que o senhor falou agora nessas últimas 3 princípios que o senhor colocou. Como é que a gente pode pensar em estar trabalhando esse desenvolvimento econômico todo proposto e que é necessário para o país, mas também trabalhando na sustentabilidade, já que a gente tem visto aí nesses menos de
90 dias, a aprovação de quase 86 tipos de agrotóxicos diferentes hoje no Brasil. Parte deles banidos na Europa. Parte deles banidos na Europa, como o Brasil sendo escolhido como rejeito de agrotóxico a nível mundial. Como é que a gente pode pensar, além desses agrotóxicos, dessa cadeia produtiva a nível de Brasil, que tem um potencial agropecuário gigantesco, uma área territorial, um clima, vários tipos de climas diferentes que dá para produzir vários tipos de produtos e, ao mesmo tempo, intercalar outros processos produtivos com essa pegada mais ambiental? Essa é a minha pergunta e lhe parabenizo, fui seu eleitor. Muito obrigado, é uma honra. Veja, de novo, toda pergunta inteligente, ela já traz a semente da resposta. Qual é a questão que eu posso aproveitar da sua inteligente pergunta? É, de novo, uma militância. A velha esquerda, que tem a característica da generosidade, né, da busca pela igualdade, ainda que seja ingênua, alguns descambaram para totalitarismos na idealização de que seria um preço amargo a se pagar em nome da igualdade. Há uma generosidade no pensamento esquerdista, na tradição mundial. O que aconteceu, entretanto, com a tal queda do Muro de Berlim e a esmagadora prevalência do dogma neoliberal, felizmente já bem desmoralizado pela crise de 2008? A velha esquerda perdeu o rumo, perdeu o norte. Então não há mais uma praxis que bastaria eu aprender, que era o caminho revolucionário, o marxismo-leninismo, ou o caminho da social-democracia, e tal, em que havia ali quase um manual de bolo, de como fazer para emancipar as nações, produzir o novo homem, eliminar as desigualdades, a injustiça, estabelecer a paz e a igualdade, a tolerância, que são os ideais que, acredito, a maioria de nós cultivamos. Ao perder a velha esquerda, esse norte orgânico, holista, deu-se um fenômeno muito grave mesmo, que não é mal intencionado, mas aperfeiçoa o neoliberalismo. Aliás, são dois fenômenos. O onguismo, que quer substituir por iniciativa privada, que seja de boa fé, como a maior parte é, aquilo que é tarefa pública. Não dá conta. O Greenpeace não vai resolver o problema ambiental brasileiro, não há a menor chance. Compreende? Porque não tem hegemonia moral e intelectual, e especialmente no ambiente onde ele está atuando. Pois é, ele chega na Amazônia, que eu conheço muito bem, os caras têm raiva. Tem raiva, porque a lógica lá é o seguinte: uma geração, que ainda hoje é pai da geração que está ficando, que é adulta hoje, portanto, foi ontem, o nordestino, o gaúcho, foram chamados a ocupar a Amazônia. Veja como o nosso país é. 40 anos atrás, o governo, na ditadura, chamou os brasileiros a ocupar a Amazônia. O lema era integrar para não entregar. Certo? E qual era o princípio? O princípio era mega obras de infraestrutura transamazônica, e o cidadão que quisesse um pedaço de terra tinha que mostrar a fotografia de que desmatou o terreno para poder merecer o papel da terra que vai fazer. De repente, o filho desse cara virou um marginal, porque faz aquilo que a ditadura pediu para ele fazer como condição sine qua de regularizar. Por quê? O Brasil não tem projeto. Não tinha lá e não tem cá. Então, o que aconteceu? As boas pessoas se refugiaram ou no onguismo ou no identitarismo. E aí a questão identitária é assim: então existe agora o ecologista, o ambientalista. E ele é um cara, evidentemente, do bem, eu não estou botando defeito. E isso é necessário e cumpre uma tarefa. Porém, o ambientalismo, como identitarismo, perde a batalha. Em momentos de agudeza, de crise econômica, ele perde feio a batalha, ainda se desmoraliza. Porque fica a discussão entre eu como, eu trabalho, eu produzo, ou eu vou proteger jacaré, macaco e árvore e passar fome e morrer com meus filhos. Se a questão for posta nesses termos, a gente vai perder a parada. Quando não tem nada a ver com isso, pelo contrário, se ele mata o macaco e derruba a árvore, ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Isso se resolve como? Trazendo a questão ambiental para a ambiência do Projeto Nacional de Desenvolvimento.
que para ser um projeto nacional de desenvolvimento tem que permear-se a si todo pela sustentabilidade. E aí isso quer dizer coisa bem prática. Por exemplo, zoneamento econômico e ecológico. Então, um debate generoso sobre infraestrutura. Esse debate, por exemplo, eu participei, eu sou muito amigo da Marina. Fomos colegas ministros. Né? Não conseguia, no debate, deixar de elogiá-la. Né? Porque ali é gente boa mesmo. Assim, a pessoa decente mesmo. Gosta do povo mesmo. E tal. E eu, adversário dela ali, mas eu tinha um jeitinho de elogiar, porque ela é do bem. Pronto, falei igual assim a minha filha fala, é do bem, pai. Ela é do bem. Pois bem, a Marina sofre um pouco desse identitarismo. E aí eu me lembro de um projeto de infraestrutura chamado BR-163. A BR-163 liga Cuiabá a Santarém, no Pará, Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, passando por um porto chamado Miritituba. Este eixo de logística, uma BR-163, faz com que a soja brasileira chegue no mercado americano mais barato do que custa o americano produzir. Portanto, é um vetor de logística desejadíssimo pelo entorno todo, seja do mega agricultor, seja do pequeno agricultor e das comunidades indígenas, por exemplo, porque eles estão ali sem acesso. E o Lula, com todo abacaxi que tinha, me chama e diz assim, resolve isso para mim. Vamos fazer essa BR, eu, ministro da Integração Nacional. Eu digo, vamos, é para fazer? É. Presidente, você vai me permitir? Eu vou precisar de um tempinho para convencer a Marina. Não adianta a gente brigar, vencê-la, porque isso aqui eu tenho condição de mostrar para ela. E aí fui para a Marina deu um pulo lá, mas Ciro nem pensar. De Marina, calma, não dê sua opinião agora, já pedi um tempo ao presidente, não tem pressa, vamos comigo lá. Vamos fazer um conjunto de viagens lá na região. Aí pegamos um avião da FAB, desci lá em Lucas do Rio Verde, e aí fui visitando. E a negada chegava e tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e os índios tem que fazer, e o pequeno agricultor tem que fazer, e o sem terra tem que fazer, unanimidade tem que fazer. A Marina, opa, porque ela é assim, opa, Ciro, tem como fazer uma estrada sustentável? Porque todo mundo me diz que se fizer a estrada vão depredar a floresta. Não vai não. Nós vamos declarar de utilidade pública todas as áreas contíguas à estrada e vamos fazer a estrada e proibir, a não ser em bolsões que nós vamos regular, né, as infraestruturas coadjuvantes do processo, tipo galpões, não sei o que e tal. Pois bem, conseguimos aprovar, ela licenciou. Depois você tem uma briga que não deu para licenciar, mas ela acabou licenciando, Belo Monte. Então a matriz energética mais limpa e barata do mundo é a brasileira, porque é de base hidráulica. O que é base hidráulica? Nós usamos a força motriz da água para mexer com palhetas que geram energia. Portanto, não é uso consultivo. Nós não gastamos água, nós não emitimos carbono, nós não usamos combustível fóssil para gerar energia. Só a força motriz da água passando nas turbinas, e isso faz da energia brasileira a mais barata e limpa do mundo. Resultado prático, se isto é verdade, nós estamos condicionados a um silogismo. Nós estamos condicionados à hidrologia, que foi desenhada por Deus, né, ou pela natureza, aí, ao longo de milênios. Na hidrologia, nós estamos adstritos ao lugar onde tem carga, ou seja, onde tem aclive e declive, que é para a água correr com força suficiente. Aí você sabe exatamente onde é que tem que ter a usina hidráulica. E aí tem que correr lá e mitigar os efeitos e tal, etc, etc, mas tem que ter energia, não pode faltar energia. E o Brasil assistiu o seguinte debate, os ambientalistas contra e os energéticos a favor. Isso não funciona. Tem que botar o energético para dizer como mitigar a questão ambiental, isso é que é desenvolvimento sustentável. E botar o ambientalista para dizer como gerar energia a preço módico, porque também dizer célula de hidrogênio gera energia, mas o povo da favela paga? Não paga. Então esse é o caminho, é permear não como identitário, mas como um eixo, não é, interinstitucional, todo o modelo, zoneamento econômico e ecológico, o que pode, o que não pode, zona de preservação, populações tradicionais, biomas, etc, etc, etc. Tudo isso é praticável. Teremos agora a última pergunta, por favor. Boa noite. Primeiro, eu queria
parabenizar e agradecer à Faculdade Luciano Feijão pela oportunidade e pelo evento da gente estar participando com o Ciro. É um momento extremamente construtivo para todo mundo. E eu queria parabenizar o Ciro pelo movimento que você construiu no país todo, belíssimo, que colocou tanta gente engajada em objetivos tão bonitos e colocou tanta gente boa em um congresso tão bagunçado que a gente tem hoje. E beleza. Meu nome é Arthur de Moraes, eu sou estudante da Universidade Estadual Vale do Acaraú, de Direito. Você é de Groaíra? Não, eu sou daqui mesmo. E sim. Eu queria puxar o assunto que o Iago trouxe, mas puxar aqui para o nosso terreiro. E queria ouvir a tua opinião e a sua perspectiva. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar a situação da nossa universidade e melhorar a efetivação de um plano de interiorização do ensino superior? Porque, como pegando o gancho da sua fala, a universidade é um dos fatores mais essenciais para o desenvolvimento de qualquer nação. E eu acho que colocar essa subsidiariedade na universidade dentro da população é essencial para que isso aconteça. Mas isso tem se mostrado extremamente difícil para o estudante, para o professor. Eu sou monitor de sociologia de um professor voluntário na universidade. Isso é muito difícil de se executar. Qualquer projeto de pesquisa com os alunos, qualquer projeto de extensão com os colegas, isso não é má vontade do corpo administrativo, isso é de uma série de outros fatores. E eu queria ouvir a tua perspectiva e ouvir quais são as soluções que tu consegue apresentar para isso. Obrigado. Obrigado. Eu estou tendo sorte porque as perguntas são todas inteligentes e já se respondem. Veja, o que nós precisamos fazer para responder a isso, que você está colocando com a maior lucidez, é estabelecer responsabilidade, custo e prazo. Quem faz o quê e quanto custa, em qual prazo será executado. Qual é o papel da iniciativa privada, qual é o papel do setor público. E aí você tinha, no meu programa, tinha algumas questões bem práticas. Por exemplo, a meta é atingir o padrão colombiano. O padrão colombiano é o seguinte: 42% dos garotos de 18 a 25 anos estão na universidade. No Brasil, 16%. O setor público sozinho não vai dar conta. Por isso que eu considero extraordinariamente meritocrático um homem como o professor Luciano Feijão, e expandindo e se preocupar com qualidade e tal. E o governo deve tensionar o setor privado por qualidade. Mas eu não tenho nenhum preconceito contra o concurso. Não é? Evidentemente, nós temos que lembrar do aluno pobre, aí tem vários mecanismos para contemplar, mas o que nós precisamos fazer é expandir o ensino público superior no Brasil para padrões colombianos. Eu não estou falando padrão norte-americano nem europeu. Um padrão colombiano é absolutamente razoável, porque Cuba, por exemplo, que é um país mais pobre do que o Ceará, tem 68% dos garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. Um dia a gente chega lá. Como? Isso é um absurdo. Então vamos começar agora por você. Qual é a pergunta? Dá o microfone para a jovem ali. De fato, só homem, né? Eu te ouço daqui, se quiser perguntar. Brasília? Não, ela é de Brasília. Eu tenho um movimento que apoia o senhor e a gente espera muito que você faça sua candidatura em 2022. E o pessoal está perguntando o seguinte, visto que o Rodrigo Maia teve um bloco de oposição à candidatura dele, né, para a Câmara da Presidência, que esse bloco de oposição não funcionou muito bem, porque, contando a quantidade de pessoas que seriam oposição, só teve 50 votos a favor do Freixo, e tantos outros a favor do Rodrigo. Sobre a reforma da Previdência, é possível formar esse bloco de oposição
para barrar essa previdência, se o senhor já está articulando isso com o PDT. E também a gente queria saber qual é a categoria que vai ser afetada para se aposentar com 74 anos, Já está com a resposta aí? que o senhor mencionou mais cedo. E é isso. Foi hoje que eu fiz. Veja, o PT, com todo respeito, eu ajudei durante 21 anos. Tá certo? Então eu falo com dor, mas é preciso falar com franqueza. A cúpula do PT malversa os valores e palavras ao seu talento e prazer. Por exemplo, hoje de tarde, o PT apoiou o candidato do PSDB a presidente da Assembleia. O candidato do Dória a presidente da Assembleia do PSDB de São Paulo foi apoiado em massa pelo PT. E aqui para nós, se eu estivesse lá na Assembleia, eu acho que eu também apoiaria, porque a outra candidata era essa maluca dessa Janaína Pascoal, né, que rodou a baiana lá, que não sei o que e tal. Então, o que é que o PT faz na questão da presidência da Câmara? Eles querem transformar a eleição da presidência da Câmara numa espécie de terceiro turno das eleições. E não é. As eleições, infelizmente, só tem 2 turnos e nós perdemos. Viva São Pedro! Né? Vou repetir. As eleições só tem 2 turnos e nós perdemos as eleições. Nós não ganhamos as eleições. Nós perdemos... Não orgulho não, eu queria muito ter ganho. Eu não admiti para ir pretinho para o inferno. Valeu, meu irmão. Mas estou dizendo só o seguinte, que nosso lado, nossa banda, eu, mais o Haddad e tal, mais a Marina, mais não sei o quê, perdemos a eleição. E a eleição da Câmara não é terceiro turno da eleição. É uma eleição que vai escolher a mesa diretora da Câmara, que pauta os projetos, que prestigia ou desprestigia iniciativas, tais como CPIs, comissões de inquérito, etc., etc., e as comissões temáticas, por onde precocemente, antes de ir a plenário, todos os projetos passam. Nós fizemos um cálculo, ora, nós perdemos a eleição, nós somos 130 deputados, a nossa turma toda, são 130 deputados em 513, e qual é o nosso papel? Pensei eu, redução de dano. O que nós temos que fazer, minoria que somos, é tentar exponencializar, multiplicar, aumentar a nossa influência para, na mesa, nas comissões, poder mitigar os danos que vêm do antagonismo do governo que a gente acha que vem contra o interesse nacional, contra o interesse popular e tal. O PT faz o quê? Na Câmara. Resolve, não, esse negócio de conciliar com o Rodrigo Maia é conciliar com o Bolsonaro, porque ele aceitou o apoio do PSL, e o Rodrigo Maia é corrupto, e não sei o que e tal, tudo isso para me criticar. Já no Senado, na mesma data, o Cid organizando uma grande frente para derrotar o Renan Calheiros, o PT apoiava o Renan Calheiros, que eu não preciso qualificar, certo? Não. O Renan Calheiros saiu, renunciou ao Senado num escândalo, tem 9 processos de corrupção correndo contra ele. O Renan Calheiros presidiu o Senado no tal golpe que derrubou a Dilma, e o PT, que esculhamba na Câmara, ali é só um corredor a diferença, esculhamba o Rodrigo Maia na Câmara, apoia o Renan no Senado. E o PT nunca viu alguém enfrentá-los com decência, com lealdade, com correção e com projeto, com concepção. Eu disse, não, senhor, o Rodrigo Maia tem todos os defeitos, nós não estamos votando aqui um terceiro turno, ele é do lado do governo, mas o Rodrigo Maia eu conheço desde o pai dele, cumpre compromissos. E eu vou atrás do Rodrigo Maia para ele assumir os seguintes compromissos. Dar participação ao bloco de oposição, à mesa diretora, para ter influência na pauta. Quais são os projetos que vão entrar para votar, qual que não vai, é aí que se decide, na mesa com os líderes. Vou exigir do Rodrigo Maia que ele respeite a oposição e os seus tempos nas grandes reformas, especialmente a da reforma da Previdência. Aí fomos lá, Rodrigo, palavra empenhada. Vão ter lugar na mesa, vão participar da formação da pauta. Palavra empenhada, vão ter participação nas comissões. Palavra empenhada, não se atropelará um único prazo de reflexão, debate sobre nenhuma reforma
e terão espaço, inclusive, de presidir a comissão, se vocês quiserem. Digo fechado. Aí o PT faz um arrodeio e engana o Freixo. Não como novidade. Olha o que aconteceu há 2 anos atrás, quando o dito Rodrigo Maia foi candidato e nós, com apoio assinado do PT, lançamos o deputado André Figueiredo para presidente da Câmara contra o Rodrigo Maia. Sabe o que é que o PT faz? Trai o André Figueiredo e vota no Rodrigo Maia. Compreende? Então, isso é um jogo de adulto, não é um jogo de estudante. Não é que eu tenha desrespeito aos estudantes, ao contrário, eu venho do movimento estudantil. Mas estudante pode guardar as suas intransigências e deve. Nós não. Nós temos que ter consciência humilde que nós perdemos as eleições e o que nós podemos fazer no Congresso é atenuar o dano, é conter danos, é mitigar o efeito terrível da decisão da maioria brasileira de apoiar esse governo com seus valores e absurdos. Sabe o que aconteceu? Já começou a cumprir a palavra. Chegou a reforma da Previdência, o Rodrigo Maia, nós procuramos, ele disse assim, para tramitar a reforma da Previdência, tem que ter um juízo de admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça. Ela primeiro tem que dizer, esta emenda é admissível de tramitar. Coisa que nós conhecemos e que o grande público não é obrigado a conhecer, muito menos os jovens. Então fomos a ele e disse o seguinte, não pode fazer a reforma da Previdência sem botar os militares. E, portanto, o juízo de admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça tem que ser suspenso. Sabe o que ele fez? Suspendeu. Sabe quanto tempo nós ganhamos? 1 mês para ir estudar, deglutir, informar a população e tal. E o PT ficou falando só. Então vamos ver quem que está agindo. E vocês podem nos ajudar. Vem agora a comissão mista. Eu já falei da posse. Na posse do Bolsonaro, o PT não foi. O PDT foi. Aí não, o PDT está contemporizando? Não, isso é um gesto democrático, de respeito não ao Bolsonaro, mas aos 57 milhões de brasileiros que o elegeram. Aí o PT não vai à posse do Bolsonaro e vai à posse do Maduro na Venezuela. Qual é a explicação? Qual é a explicação? Qual é a explicação? Não tem explicação. Aí me chama de coronel e se associa no Ceará, que é minha terra, com Eunício Oliveira. Porra, eu sei que o Lula deu R$1 bilhão de contratos sem licitação para o Eunício Oliveira na Petrobras. O nome da empresa é Manchester. Eu sei que o Sérgio Machado foi nomeado para Transpetro para roubar, junto com o Renan Calheiros. Eu sei de tudo isso, eu falo e nenhum deles me processa, porque eu sei que é verdade, eu disse estudar o Lula. Aí a dona Gleisi me chama de coronel, porque eu resolvi não entrar mais nessa quadrilha com que eles se afeiçoaram. O Cid Gomes, ex-prefeito de Sobral, ministro da Educação, é elogiado por todo mundo, da Dilma. Para defender a Dilma, entrou em colisão com Eduardo Cunha, um marginal conhecido do Brasil inteiro, que está na cadeia hoje. Quando o Cid colidiu com ele, sabe o que o PT fez? Ficou com Eduardo Cunha e o Cid pediu demissão. Aí vem me responsabilizar, porque não sei o quê, que eu nunca mais eu ando com esse lado bandido do PT. Fica avisado para sempre. Quem tinha novidade aqui, porque isso aqui nós estamos estudando, são 66 páginas a reforma da Previdência. É um livro complicado e acabou de chegar aqui a explicação. Espera aí. O caso a que eu me referi, ou seja, o tal caso lá dos 74 anos, do artigo 21, inciso 1º, parágrafo 1º, onde lá fala que para se aposentar para atividades que são prejudiciais à saúde, como é o caso do minerador, por exemplo, que trabalha com produtos químicos também, em áreas de respiração que são inadequadas, hoje esse pessoal tem de ter 15 anos de contribuição, ficando elegível para se aposentar. Portanto, a regra existe sim. Ele pergunta qual é a categoria, basta ler o que está expresso no artigo 21, no inciso 1º, parágrafo 1º. Aí ele vem e diz o seguinte, ele é o governo, mas ele pode usar uma alternativa que é de se aposentar por idade com 65 anos, que neste caso ele teria que ter também não mais 15, sim 20 anos de contribuição. Se com 15 ele já está morrendo, cedo, quanto mais com 20 anos. Minerador subterrâneo é a categoria. A Faculdade Luciano Feijão agradece, portanto, a honrosa presença do Dr. Ciro Gomes,
a chancelaria, todos os diretores, autoridades aqui presentes, docentes, alunos, convidados, o nosso muito obrigado. Faculdade Luciano Feijão, a faculdade dos grandes alunos. Boa noite a todos.